bom dia, é bom nós estarmos juntos e termos essa chance desse encontro nesta hora que tem sido tão boa, tão importante para tanta gente. Agora de manhã, um pouco antes da gente iniciar, eu estava pedindo a Deus uma palavra simples para dizer a você que está aí. E eu fico pensando na quantidade enorme de informações sem nenhum sentido que chegam ditas em nome de Deus às pessoas. Tem gente que vem aqui para a televisão com, no mínimo, duas intenções. Uma é de se tornar conhecido, tornar aquilo que a pessoa faz conhecida para atrair outras pessoas para o meio, com intenções distintas, algumas boas, outras nem tanto. A outra razão tem a ver com a megalomania, com o narcisismo, com a doença de ego mesmo das pessoas, de muita gente que parece que não se realiza na vida se não vir um dia a sua carinha emplastada numa tela de televisão. A eles, aleluia, agora eu sou alguém. É por essas duas idiotices que na maioria das vezes os horários são comprados, as coisas são feitas, mas nem sempre quem o faz está lá no fim, no fundo, de fato, preocupado com você, com o que você está sentindo, com o que você carece, com o que você precisa. Na maioria das vezes a coisa tem apenas a ver com suscitar problemas que existam em você a fim de vender pseudo-soluções, que é como se vai fazendo toda hora. Então eu estava aqui pensando e pedindo a Deus para dizer alguma coisa a você que tivesse a ver com você hoje. Aí você diz, mas como comigo? Eu sou só um e deve haver milhares de pessoas vendo você falando agora na televisão. Como é que isso pode ganhar alguma pessoalidade? Como é que isso pode ter o meu endereço? Como é que isso pode vir para o meu coração? Como pode atender a minha necessidade? Você está apenas escolhendo temas, lançando-os e se calhar de cair sobre alguém, amém. Se não, quem sabe na semana que vem. É o que você deve estar pensando. Ora, eu não sou tolo, desde os 18 anos que eu faço isso no mínimo uma vez por semana. Falar na televisão, em todas as TVs e modos de comunicação que você possa imaginar. Eu já os utilizei. Então eu sei como é que isso aqui funciona, até desacordado eu sei como funciona. Justamente por isso que a minha oração persiste. E qual é a minha oração? Eu estou pedindo ao Senhor Jesus que faça com que, conforme a necessidade de cada um hoje, a palavra dele caia aí como uma semente de vida própria e adequada para o que você esteja vivendo. E aí, para ajudar você, mais do que com um programa na televisão, que é uma bobagem, eu quero estimular você a fazer coisas que podem ser realmente curadoras para a sua vida. Com programa, sem programa, ainda que você queira desligar essa televisão e nunca mais me assistir. Eu estou trocando isso pela proposta. Sabe qual é a proposta? É que você leia o Novo Testamento sozinho. Que você pegue aqui o Evangelho de Mateus e você comece a ler. Vá lendo como quem lê um livro. Um livro pequenininho. Mateus é uma bobaginha, minha gente. Todos os meus livros são maiores do que o Evangelho de Mateus. É pequeno, dá para ler. Fácil. Qualquer livrinho de bolso é maior. O de Marcos, então, é uma bobaginha de textos. É pouco. Em termos de quantidade, você lê, ó. Marcos, se eu quisesse escrever a vida de Jesus sintética, como está aqui no Evangelho de Marcos, eu não conseguiria, sob hipótese alguma, tentando milhões de vezes, mas está aqui.
Lucas é um pouquinho mais extenso, com mais detalhes, mas igualmente pequeno. João é pequeno. As cartas de Paulo, o nome já diz, são cartas. Cartas, cartas. É que a religião tornou isso aqui uma coisa assim indecifrável. A grande mentira sobre a Bíblia vem da religião. Ela é que proibiu as pessoas de lerem a Bíblia durante milênios. O catolicismo constantiniano proibiu a leitura da Bíblia durante milênios. Por quê, hein? Porque eles não queriam que o povo tivesse acesso direto à palavra. Lessem e entendessem por conta própria. Para isto, era infinitamente mais interessante proibir a leitura, dizer que o texto era impenetrável, que somente os teólogos, que são os astrólogos do cristianismo, são os teólogos, é que teriam acesso, supostamente, à leitura e à compreensão do texto. Mentira. Mentira do diabo, mentira da religião, para afastar você da simplicidade dessa compreensão. E durante milênios isso foi feito. Aí no tempo da Reforma Protestante, por razões nobres e outras nem tanto, a Bíblia foi traduzida para a linguagem popular e foi distribuída em grande escala, primeiramente na Alemanha, entre os camponeses. Quando eles começaram a ler por conta própria, eles foram tomando as decisões que tomaram de ruptura. E naquele tempo a ruptura aconteceu em relação ao catolicismo romano. Aí alguém vê isso, um protestante, já se sentou até melhor no sofá, olhou para o lado e disse, aleluia, vocês viram como fomos nós que salvamos esta coisa toda? Bobinho, não é nada disso. Eu já comecei dizendo que a própria tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, para a linguagem alemã mais popular, aconteceu por razões nobres e outras nem tanto. Havia interesses de fé, da parte de Lutero e outros, mas também havia muitos interesses políticos por parte dos príncipes germânicos e de outros poderes interessados em romper com Roma para poder coletar os impostos apenas para eles mesmos e não terem mais que mandar nada para o Vaticano. Você me entendeu? Hoje, o que a gente tem? A gente tem os protestantes que se jactam de terem defendido através de Lutero o chamado livre exame da Bíblia. Livre exame, qualquer um poder ler e examinar, entre outras coisas. Mas esses mesmos que advogam o livre exame da Bíblia, não leem eles mesmos a Bíblia como palavra de Deus. A maioria dos protestantes históricos nos Estados Unidos, na Europa, se tornaram gente muito cética, gente muito cínica, gente que não crê. Eles abrem isso aqui como quem está estudando um texto de arqueologia, ou como quem está examinando um fóssil. Mas não existe fé, não existe amor no coração. E o povo protestante também parou de ler a Bíblia faz muito tempo. Eles hoje, no máximo, estudam as doutrinas e os dogmas da igreja e nada além disso. Quem lê, lê doutrina, não lê a palavra. Quem lê a palavra conforme a doutrina e não mais a palavra para ver se a doutrina está certa ou está errada. É tudo invertido. E no chamado ambiente evangélico, que são os que já se derivaram do protestantismo e agregaram a esse protestantismo as faces do pentecostalismo, seja ele o pentecostalismo tradicional, clássico, como você encontra ainda nas Assembleias de Deus antigas, que mantém aqueles padrões antigos da Assembleia, porque a grande maioria já embarcou mesmo na onda da universal, do neopentecostalismo. Ou então, o que você tem, no geral, é o que reina de 25 anos para cá no mundo evangélico. Editoras e editoras publicando livros e bíblias. Nenhuma editora séria hoje em dia no mercado evangélico, porque é um mercado, se considera importante se ela não tiver a sua própria
tradução da Bíblia para poder vender, porque o número de crentes não para de crescer. As igrejas fazem muitas vezes, as denominações, acordos com essas casas publicadoras da Bíblia. O pastor força a venda de Bíblias e diz que tem que ser daquela versão, daquele tipo, daquele modelo, daquele tamanho de letra. E o povo supersticioso compra aquilo ali, até porque às vezes tem uma marca da igreja, um logo distintivo para criar ainda mais aquela mentalidade de curral, e o cara dizendo, não, estou lendo a Bíblia que o meu pastor recomendou. Enquanto isso ele ganha uma grana das editoras, seja lá de quem quer com quem ele faça esse acordo, o dinheiro do percentual do vendedor vai para o bolso dele. Assim como você vê também na televisão, gente que fala qualquer coisa supostamente sobre Jesus, na maioria das vezes só carrega o nome de Jesus, mas não tem nenhum conteúdo do Evangelho, e depois fica o resto do tempo vendendo Bíblia. Por quê, hein? Porque não é importante que o povo leia a Bíblia, o importante é que ele compre, porque a Bíblia é a coisa mais tranquila que se tem para anunciar a venda, sem que você fique parecendo um mercantilista. Porque supostamente você está interessado em que as pessoas comprem a Bíblia para ler. Mas não é esse o caso. Ninguém está interessado em que você leia a Bíblia. Está interessado em que você tenha uma Bíblia, 2, 3, 10 guardadas em casa. Que você pegue e leve ao templo quando você for. Para ler na hora que o cara lá disser, agora vamos abrir Mateus no capítulo 5, verso 17. Aí você tem uma para ler. Lê só para acompanhá-lo, depois fechar. E a sua Bíblia, de fato, é a cabeça de quem está pregando a vida inteira. E eu disse que de 25 anos para cá foi isso que se instalou aqui no Brasil, de modo que nunca se vendeu tanta Bíblia, e nunca se leu tão pouco a Bíblia, e nunca se conheceu tão pouco a Bíblia. A Igreja Católica no passado, durante aproximadamente 1.300 anos, oficialmente proibiu a leitura da Bíblia. Quando esse poder que estava acumulado, represado, de proibição explodiu, surgiu a reforma protestante. Agora, os evangélicos não proíbem a leitura da Bíblia, seria um crime. Eles são oriundos de uma ruptura provocada pela leitura da Bíblia. Então, como eles proibiriam? Eles não proíbem. É outra coisa. O que a liderança evangélica tem feito é o estímulo à aquisição da Bíblia e ao culto à Bíblia como livro sagrado, mas não à leitura da palavra. Veja nesses programas de TV que ficam tentando vender Bíblia, se alguém recomenda a leitura dela. Não é não, só vão dizer que é maravilhosa, que tem comentários de rodapé, que tem letra grande, que tem chave bíblica no final, que os comentaristas que colocam comentário no rodapé dessas Bíblias. A minha Bíblia não tem comentário de nada, é o texto puro e simples, mas já faz anos que todas as Bíblias têm que ter comentário. O indivíduo já nem lê o texto, só lê o comentário, vai ficando com o que o outro pensa na cabeça dele. Quando você vê aí na TV, você note, eles estão interessados em vender Bíblia, não ajudar você a entender a palavra. Então hoje eu disse que eu estava orando e dizendo, Senhor, o que eu digo para essas pessoas que possa ajudá-las mesmo definitivamente? E há pouco eu disse que eu estou disposto a trocar a minha proposta pela sua assiduidade nesse programa. Ou seja, eu estou disposto a dizer a você que você nunca mais me assista. E eu ficarei muito feliz se você puder pegar o Novo Testamento e lê-lo todo por você mesmo. Todo, todo, todo. E ler como? Tem alguma mágica para ler? Não. Você só precisa ler como você lê qualquer livro, ler um gibi, ler com começo, meio e fim. Outra coisa que a religião fez foi tentar transformar o livro num texto mágico. Como se aqui não tivesse sequência, como se a mente, o pensamento, não fossem fundamentais para se entender o que está dito aqui. E são. O que eles fizeram? Eles ensinaram você a tratar isso aqui como um tarô, como um horóscopo,
como uma coisa que você faz, você abre quando está angustiado. Ai meu Deus, fala comigo, Jesus, por favor, fala comigo. Meu marido quer me deixar, e fala comigo, o que é que eu faço? Ah, bota o dedo em cima. Para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Ah, já sei. Eu vou resolver esse problema com meu marido indo à igreja, no lugar onde a glória assiste. Porque na cabeça de crente, o lugar onde a glória de Deus assiste é o templo, é a igreja. Então, nós estamos brigando, ele está zangado assim comigo, porque eu vivo lá, mas o Senhor quer que eu continue lá. E obrigado, Jesus, pela tua palavra, eu vou continuar lá. Aí o cara se chateia, manda ela as favas, arranja uma amante, e ela vai ficar lá, obedecendo supostamente ao Senhor, que nada mais foi do que um sorteio no horóscopo mágico dos crentes, no tarô dos crentes, a Bíblia. Porque se ela tivesse usado a cabeça, se ao invés de ter entrado na loteria, ela tivesse lido o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ela ia saber como é que as mulheres devem tratar um marido que não crê na palavra. E não é assim, fazendo como em geral se faz. E mais do que isso, as pessoas não leem também porque ficam pensando que se não cair uma luz do céu, se elas não forem tipo abduzidas por um OVNI celestial, se não cair assim um canhão de luz branca iluminando a cabeça delas, elas não entenderão. E é outro engano, é outra falácia. O seu pastor não lê a Bíblia faz tempo, minha querida. Ele lê outras coisas, ele lê livrinho para pegar ideias. Ele pega mastigado. Eu vi durante 30 anos o que fizeram com os meus livros, os pastores, ou o que faziam com as conferências para pastores que eu organizava. Eles iam lá aos milhares, me ouviam pregar 6 vezes durante 2 horas cada vez. E depois me diziam, de cada mensagem tua eu faço 10, faço 15 na minha igreja, eu venho aqui porque eu fico com um sermão para o ano inteiro. Mas ele mesmo lê a palavra, deixar-se lavar pela palavra, deixar-se contaminar pela vida da palavra, permitir que o evangelho transforme a vida dele, está longe dele, ele sabe disso. Talvez ele chegue até hoje na reunião na escola dominical e diga, você ouviu o Caio de manhã, só falou besteira, mas ele sabe que o que eu estou falando é verdade. A mulher dele sabe, o filho dele sabe, todo mundo sabe. Então não minta contra a verdade, meu amigo. Você sabe que eu sei, e eu sei que você sabe. A outra razão pela qual a Bíblia é tão pouco lida é também porque as pessoas acham que tudo quanto tinha que ser dito acerca da Bíblia já foi dito. E isso também é culpa dos líderes religiosos, que inventam, como eles mesmos não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, mas eles não querem que a Bíblia seja conhecida. Porque se o Evangelho de Jesus for conhecido como o Evangelho é, desmonta o bazar deles, acaba o mercado, o shopping religioso. Ou seja, quando o Evangelho for conhecido, você mesmo vai virar Jesus entrando no templo e virando as mesas dos cambistas. E soltando tudo que é porcaria que tem ali dentro. Esse comércio todo, gospel, feito em nome de Jesus. Então, não interessa que você lê, porque se você lê, você acorda. Se você acordar, você não participa mais do banquete dos zumbis enganados. Você está me entendendo? Então é melhor que você tenha a Bíblia, mas não leia. Isso é o que interessa. Não interessa que você conheça, porque se você conhecer, acaba a jogatina, acaba a barganha, acaba o negócio, acaba a mentirada, acaba o medo, acaba o controle, acaba a maldição, acaba tudo isso que tem existido sobre a sua vida. Por isso, o grande interesse é que você apenas os ouça. E eles usam muito o nome de Jesus, é Jesus, Jesus, glória a Deus, aleluia, amém ou não amém, amém ou não amém. Só para você ficar pensando que aquilo ali tem a ver com Deus, mas tem a ver com os pensamentos dele, com a indução do cara, querendo te levar a um final feliz para ele, que é meter a mão em você, quer ter você dependente dele, com medo dele, sem fazer nada, sem consultá-lo, sem deixar de contribuir, nem que a sua mãe esteja morrendo no hospital, precisando de um transplante, mas você não dá dinheiro
para ela, mas dá para alguém que supostamente represente a Deus, porque você pode dever a qualquer um, menos a Deus. Tem igrejas que tratam até o dízimo como algo que o indivíduo fica devendo, se não pagar. Fica devendo lá o bolso da igreja. Eu estou atrasado com o meu dízimo. Tudo isso só acontece por causa da idiotice das pessoas. E essa é uma idiotice muito conveniente para a religião que seja mantida. Por isso é que hoje de manhã, sem falar da sua dor de alma, sem falar das suas angústias conjugais, sem falar dos seus conflitos interiores, sem falar da sua falta de paz, sem falar das aflições com seus filhos, sem falar de todas essas coisas comuns à vida de todo ser humano, eu quero é falar com você sobre como não precisar ficar mendigando pão de quem não dá pão a você, só dá pedra a você. Pedra com confeito, só isso, mas você está chupando pedra. Ao contrário, eu estou aqui para dizer a você como pescar o seu peixe, como ter o seu pão. Ou quem é que você acha que me instrui? Quem? Quem é a pessoa que fica me instruindo? Quem é que eu leio? Quem é que me dá a ideia? Ou eu sou diferente de você? Eu não sou, não. Eu só tive a bênção de ter me convertido num ambiente onde havia um homem que era meu pai, totalmente livre dessa bobajada toda, e que desde o início me ensinou que eu tinha que ter uma relação pessoal com o Evangelho de Jesus. Eu, o Evangelho. Eu e Jesus no Evangelho. E com mais nada e com mais ninguém. Tudo mais seria acessório. Se fosse coerente com o Evangelho, amém. Usa-se. Se é incoerente com o espírito do Evangelho, já nasce morto e descartado para mim. E eu dou graças a Deus por ter tido essa herança, porque ela é que tem me livrado no curso desses 35 anos nos quais eu tenho estado pregando o Evangelho, de uma quantidade absurda de maluquices. Há pouco eu ia dizendo que como os líderes não querem que as pessoas leiam a Bíblia para elas não descobrirem a falácia do circo todo, eles inventaram uma coisa nova chamada de mover de Deus. O que é o mover de Deus? Mover de Deus é o que não está na Bíblia, não está no Evangelho, mas foi uma revelação nova do Espírito Santo ao pastor. Geralmente todas as maluquices do mundo. O indivíduo ganha dom dos seres viventes do Apocalipse. Aí lá tem um que tem uma cara de novilho, aí ele passa a mugir na igreja. Mó, mó. Dos Estados Unidos já vieram malucos que chegaram aqui e fizeram a festa, trazendo o dom da gargalhada. Ficava todo mundo gargalhando. Parece os emos chorando ali no Pátio Brasil. Um monte de hiena. Já houve os que trouxeram o dom do arrebatamento. Largava o paletó na cabeça de um cara, o cara caía e ficava ali, pá, num transe induzido. Isso é mover do espírito. Tudo mentira. Eles sabem que é. Não fica 2 anos, vai acabando, vai acabando. Agora, de uns 12 anos para cá, tinha um mover novo, que era um tal de G12. Todas as igrejas se organizaram em grupos de 12. Eram confrarias pequenas, mafiosas, proibitivas, controladoras, numa escala de controle. O principal controla os 12 dele, que controlam os seus 12, que vão controlando os seus 12, é uma M-Way de controle, assim, para baixo. Tudo para controlar. Ótimo para mobilizar o pessoal em tempo de campanha política e outras coisas mais. E também para estabelecer a manipulação com sequência direta até a ponta da fila. Esse é o mover, que não tem nada a ver com Jesus nem com o espírito do Evangelho, que é uma contradição em relação à liberdade de consciência do Evangelho, mas que foi praticado de modo intenso até há 2 anos atrás e começou a sair da moda de 2 anos para cá por causa das confusões inúmeras que essa coisa já causou. Você está me entendendo?
Então, meu querido, minha querida, a minha oração a Deus eu espero que seja respondida. E que você, hoje, tenha até a coragem, se for o caso, de trocar a escola dominical para a qual você está indo e começar a ler Mateus. Leia Mateus, valendo, leia. Se você puder, leia Mateus nesse domingo. Leia em sequência. Tá. Quando acabar, leia Marcos, leia Lucas, leia João, leia Atos, leia Romanos. Leia todas as cartas de Paulo, valendo. Valendo, valendo. E não tenha medo de admitir o que está escrito. Não fique culpado por entender, você entendeu? Não fique culpado por entender e dizer, ué, o que está escrito é diferente do que me tem sido ensinado. Porque a maioria das pessoas, mesmo lendo, continua não aceitando nem o que lê. Dizendo, vai ver que eu que não entendo bem, eu é que estou corrompido de mente. Não é possível que eles estejam fazendo isso comigo. Eu é que devo ser perverso. Aí fica se culpando, é minha culpa, minha máxima culpa. E continua no esquema do circo, da malandragem, da perversidade, do abuso. Sofrendo imensas angústias e culpas, temores, terrores, ficando mentalmente adoecido sem saber porquê. Em nome de Jesus, eu estou aqui para dar esse grito de liberdade e de alforria. Fique livre, meu irmão. O que está aí não é nada do que Jesus ensinou. Pega o Evangelho, confira você mesmo. Não vá nem na minha conversa, nem na de ninguém. Confira você. Nós fomos chamados para ser gente de Deus, não uns bobos em nome de Deus. Fomos chamados para ser filhos de uma consciência livre no Evangelho, andando sem temor, amando e respeitando a todos os homens, mas sem subserviência, sem canga, sem controle, sem gurus pesados, sem mestres obsessivos e controladores, sem pastores do terror no cangote da gente. Você está me entendendo? Foi isso que Jesus propôs. O resto é invenção, sabe lá de quem? Eu não temeria em dizer do diabo. Eu vou ficando por aqui. E a minha oração é apenas para que o Senhor Jesus ilumine você. E para que você tenha visto que a minha intenção hoje de manhã é dar a você os instrumentos para que você ande com as próprias pernas. Tá bom? Eu estou esperando, se você quiser vir para ouvir e ganhar mais entendimento de como você pode andar com as próprias pernas, conforme o Evangelho, eu convido você para o endereço que está aparecendo aí, na 906 Sul, na Asa Sul do Plano Piloto, no Teatro La Salle. Todos os domingos às 19 horas. Todos. Venha e traga alguém com você. E também eu convido você para esse novo endereço. Você está vendo também as imagens aí, você viu as do La Salle. Agora você está vendo as da Tenda do Caminho. Toda quarta-feira, às 20 horas, na QI 13, Conjunto 2, Casa 5, no Lago Norte. Eu espero que você venha, que você traga alguém. E para concluir, vá lá no meu site, www.caiofabio.com, leia, ouça a rádio, registre-se na Vem VTV e assista 24 horas de programação na internet de graça, tá bom? Eu paro aqui e, como você viu, todas as minhas sugestões a você são para que você ande com as próprias pernas, são instrumentos para que você caminhe, pensando por você mesmo, uma vez que você vá compreendendo qual é o caminho de Jesus, tá bom? Eu fico aqui, um beijão, que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa, muito, que a luz do céu, a luz de Deus, a luz da verdade, ilumine o seu entendimento, e que como resultado, você se ponha em pé, e você ande com as suas próprias pernas.